Fala, meus queridos, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje a gente vai dar uma introdução à ondulatória, que é o estudo de ondas, tá? A gente vai falar o que vem a ser uma onda e vai aprender a classificar essas ondas, tá? Então, a aula de hoje é uma aula mais conceitual, tá? O que é uma onda em si? Olha, uma onda ela é uma perturbação que é gerada, né? E essa perturbação ela se propaga em um movimento cíclico, certo? Um movimento ondulatório, um movimento cíclico. Um exemplo disso aí pode ser, por exemplo, uma pedra jogada na piscina, né? Uma pedra jogada na água. Você tira uma pedrinha lá na água, você vai ver que essa pedrinha ali, ela vai causar ali uma perturbação, né? E aí essa perturbação, que a gente chama de pulso, ele se propaga ali ao longo da água. Isso é o exemplo de uma onda, tá? A gente tem outros exemplos também, a onda que tem no mar, né? A gente estica uma corda e faz um movimento para cima e para baixo, assim a gente vai dar uma barriga ali, uma perturbação. Essa perturbação ela se propaga ali através do meio, que no caso é a corda, tá? Uma onda, gente, ela transmite energia e momento, tá? É muito importante a gente ter ciência disso. Ondas transmitem energia e momento, mas não massa. Então, por exemplo, pega uma corda, estica uma corda, pinta um pontinho vermelho nela, certo? E gera uma onda ali, gera uma deformação na corda e filma esse pontinho vermelho. Você vai ver que o pulso ali, aquela barriga, aquela deformação, aquela perturbação no meio que está se propagando, ela vai se propagando conforme o tempo passa, né? Mas você vai reparar que aquele pontinho vermelho ele nada mais vai fazer do que subir e descer de volta para o mesmo ponto, né? Ou seja, repara que a massa não se propaga para ela, não se transmite aqui, ela não vai estar junto, a massa não vai estar se movendo ali para frente, né, sendo transmitida, né? Mas energia e momento sim vão estar sendo transmitidos. Um exemplozinho é uma onda na água, você coloca uma caixinha ali, você vai ver a mesma coisa, a caixinha sobe e desce, enquanto a onda, a perturbação, o pulso, né, enquanto ele vai estar passando ali pela caixa, ela vai estar no movimento de sobe e desce, mas a massa em si não é transmitida, beleza? Então, vamos diferenciar aqui o pulso, que é uma onda simples, de um trem de onda, tá? Então, suponha que você tem uma corda ali, você faz um movimento de sobe e desce, né, nessa corda, subir e descer. Isso vai gerar uma perturbação ali na corda, né? Uma deformação, essa barriga aqui, que vai se propagar. Isso a gente chama de pulso ou perturbação simples, né? Quando você pega essa corda e faz vários movimentos para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, você vai gerar ali vários pulsos. A gente chama isso de trem de onda, beleza? Muito simples, tá? Então a gente entendeu o que é uma onda, viu alguns exemplos de ondas. Agora a gente vai aprender a classificar essas ondas, tá? Toda onda vai poder ser classificada quanto à forma, ou seja, se ela é transversal ou longitudinal. Toda onda vai ser classificada como uma onda mecânica ou uma onda eletromagnética. E toda onda também vai ser classificada, isso é quanto à natureza dela, toda onda vai ser classificada também quanto à quantidade de dimensões que ela tem. Se é uma onda unidimensional, se é uma onda bidimensional ou se é uma onda tridimensional, tá? Vamos começar lá falando sobre ondas transversais. O que é uma onda transversal? Vamos pegar um exemplinho ali mais simples, que é o exemplo da corda. Pega uma corda e fica fazendo um movimento para cima e para baixo, para cima, estica ela, né? Fica fazendo um movimento para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Você vai ver, você vai gerar ali um trem de ondas, né? Se você pegar e observar bem, esse trem de ondas ali, ele está oscilando, a corda fica oscilando para cima e para baixo, para cima e para baixo. Ela oscila em uma direção perpendicular de propagação da onda. Repara, a onda está se propagando na horizontal, para a direita, mas o movimento de oscilação era perpendicular a essa direção de propagação, ou seja, faz 90 graus com a direção de propagação.
ela fica oscilando na vertical, para cima e para baixo, enquanto a onda se propaga na horizontal. Essa é a definição de uma onda transversal. É uma onda que tem direção de oscilação perpendicular à direção de propagação. Beleza? Também existem as ondas longitudinais, tá? Um exemplo é a onda na mola. Pega uma molinha, estica essa molinha, né? E fica fazendo um movimento de vai e volta, vai e volta, vai e volta na horizontal. Você vai gerar o quê? Você vai gerar regiões de compressão e rarefação. Compressão e rarefação, né? Regiões onde a mola está mais esticada, uma região de rarefação ali, ó. Região de compressão, uma região onde ela está mais comprimida. E essa oscilação ali, essa região de compressão e rarefação vão se propagando ali na horizontal. Ou seja, você criou uma onda, uma perturbação que se propaga ali em um movimento cíclico, né? Então, mas você tem que reparar que agora a direção de oscilação ela é a mesma direção de propagação, né? E aí a gente vai ter o caso então, das ondas longitudinais. Essa definição de uma onda longitudinal é uma onda longitudinal, a oscilação dos pontos do meio ocorre na mesma direção da propagação da onda, né? Outro exemplo é o som. O som, olha lá, tem um diapasão, né? E eu dou um peteleco no diapasão. Essas barrinhas aqui vão ficar abrindo e fechando um tempinho. E elas, o que elas fazem com o ar aqui em torno? Mesma coisa da molinha aqui, ó, vai comprimir e rarefazer o ar, comprimir e rarefazer. Isso aqui gera uma onda, né, no ar ali, uma onda que se propaga, uma onda longitudinal, que a gente chama de som. E aí a gente escuta, né? Ah, Diego, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O som é uma onda longitudinal? Sim, o som é uma onda longitudinal, produzida por compressões e rarefações, olha lá. E essas compressões e rarefações elas vão se propagando na mesma direção. A direção de oscilação delas é a mesma direção de propagação. Então, diferença de onda transversal para onda longitudinal. Onda transversal oscila perpendicularmente na direção da propagação. Onda longitudinal oscila na mesma direção da direção de propagação, beleza? Agora vamos falar sobre ondas, quanto à natureza das ondas. Vamos classificar elas quanto à natureza, se elas são mecânicas ou eletromagnéticas. Olha, ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio para se propagar, tá? Por exemplo, a onda na corda. A onda na corda, olha aqui. A onda está se propagando através de onde? Através da corda. Então, ela precisa de um meio para se propagar. Que meio que é esse? É a corda. Então, a onda na corda é uma onda mecânica. Aqui, ó, a onda está se propagando através da mola. Então, também é uma onda mecânica, porque ela precisa de um meio para se propagar. O som também é uma onda mecânica. Por quê? Porque precisa de um meio para se propagar. O som pode se propagar na água, pode se propagar em materiais sólidos, tá? Mas ele pode se propagar no ar também. Olha, quando a gente está conversando aqui, o som está se propagando no ar. O som vai ser gerado por compressões e rarefações do ar, né? E essas compressões e rarefações se propagam. É um exemplo, então, de uma onda mecânica. Aí você pergunta assim, uai, Diego, mas peraí, e no espaço, como é que faz? Pois é, não faz. No espaço tem vácuo, né? Vácuo é a ausência de matéria. Então, no espaço, fora da atmosfera da Terra, o som não se propaga. Aí você fala assim, uai, mas eu vi no filme do Star Wars que teve uma explosão e aí fez um barulhão danado. Pois é, esse é um erro grave dos filmes que envolve o espaço, né? Os filmes mais antigos. Eles colocavam explosões assim, faziam que barulhão e tal, mas não tem jeito disso acontecer, porque o som não se propaga no vácuo do espaço, tá? Então, naquelas explosões ali você veria a luz, mas o som é impossível de ver, porque o som não se propaga no vácuo, tá? Então, exemplos de ondas de ondas mecânicas são onda na corda, onda na superfície da água ali, que está se propagando na água, né? Então precisa de um meio para se propagar aqui. No caso é a água, então é uma onda mecânica também. Ondas sonoras, o ultrassom, gente, ultrassom é uma onda mecânica também, tá? O ultrassom é aquele do exame da grávida, para mulher grávida ou para lesões, né? Usado em fisioterapia também.
O ultrassom é uma onda mecânica também, tá? É como se fosse o som, só que a gente não consegue escutar, porque está numa faixa de frequência que a gente não consegue, nosso ouvido humano não consegue captar. Mas também é uma onda mecânica. O outro tipo de onda que tem é onda eletromagnética. Ondas eletromagnéticas são produzidas por oscilações, perturbações, então, em campos elétricos e magnéticos, né? Então, um campo elétrico, quando ele oscila, ele induz a oscilação de um campo magnético. E esses campos eles vão oscilando em fase perpendicularmente entre si, em uma direção de propagação, tá? Eles viajam na velocidade da luz, no vácuo, tá? Que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, ou 300 quilômetros por segundo, tá? Ondas eletromagnéticas viajam nessa velocidade no vácuo, em velocidades um pouco menores em meios materiais, tá? E exemplos de ondas eletromagnéticas que a gente pode citar são várias que estão no nosso dia a dia, a gente nem percebe. Olha, ondas de rádio, né? Comunicação de celulares, né? O Wi-Fi, estuda o radinho de pilha para ouvir o jogo do galo ali, ó. Isso tudo ali acontece por meio de transmissão de ondas eletromagnéticas, são as chamadas ondas de rádio. O micro-ondas ali, as micro-ondas emitidas pelo seu aparelho de micro-ondas, né? O aparelho lá de micro-ondas para esquentar ali um cafezinho, né? Esse aparelho ele emite ondas eletromagnéticas, que a gente chama de micro-ondas. O infravermelho, que todos os corpos emitem, né? Todo corpo que está acima do zero absoluto, do zero Kelvin, emite ondas eletromagnéticas. E na faixa de temperatura que a gente tem ambiente, a gente emite infravermelho, né? Que são ondas eletromagnéticas. A luz visível, tudo que a gente vê são ondas eletromagnéticas. O ultravioleta que o Sol emite é uma onda eletromagnética. Raio-X também, que é da chapa de raio-X, que vê se o seu rosto está quebrado ou não, aquilo ali é uma onda eletromagnética. Raios gama também, que vem de decaimentos radioativos, né? Decaimentos de átomos radioativos. São ondas eletromagnéticas também. Qual que é a diferença dessas ondas aqui, Diego? Esse conjunto aqui a gente chama de espectro eletromagnético. A diferença de uma para outra é a frequência. Repara, frequência é a quantidade de oscilações por unidade de tempo que a onda faz. Quanto mais à direita aqui, maior é a frequência da onda, beleza? Então, aqui, ó, onda de rádio tem uma frequência pequena, micro-ondas vai aumentando, infravermelho vai aumentando. Até que, olha, o ultravioleta já começa a ter uma frequência que ela é bastante alta e começa a ser nociva para a gente, tá? Quanto maior a frequência da onda, mais nociva ela pode ser, tá? Para o nosso corpo. Tem muitas aplicações, mais energética é a onda. E vamos definir também quanto à liberdade de propagação da onda ali, ó. Ondas unidimensionais são aquelas que se propagam em uma direção. A onda na corda, por exemplo, você produz um pulso, ele se propaga na horizontal. Então, quer dizer, se propaga em uma direção só, linear ali, ó. Então é uma onda unidimensional. Já uma onda bidimensional é uma onda que se propaga no plano, tá? Por exemplo, você tá com uma pedrinha ali, eu fico cutucando a água ali com um palitinho, sei lá, né? E aí você vai produzir ondas circulares, né, que se propagam ao longo de todo o plano ali de superfície da água. Então, se propaga em um plano, se propaga em duas dimensões. São ondas bidimensionais. E tem também ondas tridimensionais, que elas se propagam em 3 dimensões, se propagam em todo o espaço, né? O exemplo pode ser a luz ou o som, né? Você emite uma luz ali, a luz se propaga em todas as direções. O som, mesma coisa, beleza? Vamos fazer um exercício aqui agora para a gente exercitar isso que a gente acabou de falar. Olha, alternativa abaixo que contém apenas ondas que podem se propagar no vácuo então, ondas que podem se propagar no vácuo não são ondas mecânicas, né? Então, toda onda que for mecânica, a gente exclui. O único tipo de onda que pode se propagar no vácuo são ondas eletromagnéticas. Elas podem se propagar em um meio material ou no vácuo, né? Então, por exemplo, a luz é uma onda eletromagnética. Ela pode se propagar na nossa atmosfera, que é um meio material, mas ela também pode se propagar no vácuo, por exemplo, vindo do Sol para a Terra, tá? Então, a gente quer uma alternativa aqui de ondas que podem se propagar no vácuo, ou seja, ondas eletromagnéticas. Ondas sonoras são eletromagnéticas? Não, são mecânicas. Então, isso aqui a gente pode excluir.
Raio-X eletromagnético? Sim. Ultrassom eletromagnético? Não. Ultrassom é uma onda mecânica também, precisa de um meio para se propagar. Radiação ultravioleta eletromagnética? Sim. Micro-ondas eletromagnéticas? Sim. Onda de rádio eletromagnética? Sim. Ondas sonoras? Não. Ondas sonoras são ondas mecânicas. Radiação infravermelha eletromagnética? Sim. Micro-ondas? Sim. Ultrassom? Ultrassom não. Também é uma onda mecânica aqui, ó. Micro-ondas é uma onda eletromagnética? Sim. Onda de rádio é uma onda eletromagnética? Também. Raio-X é uma onda eletromagnética? Sim. Luz visível é uma onda eletromagnética? Sim. Todas essas aqui podem se propagar no vácuo. Então, é a opção correta. A letra E. De estúpido. Próxima questão. Enquanto brinca, Gabriela produz uma onda transversal em uma corda esticada. Onda transversal é aquela que oscila perpendicularmente à direção de propagação, né? Então, ele está se propagando para a direita e ela oscila para cima e para baixo, perpendicularmente à direção de propagação. A direção de propagação da onda na corda também está indicada na figura, aqui para a direita. Assinala o alternativo que estão representados corretamente a direção e o sentido do deslocamento do ponto P da corda no instante mostrado. Então, reparar aqui. A gente sabe que o ponto P ele vai estar se deslocando verticalmente, para cima e para baixo, né? Para cima e para baixo, para cima e para baixo, porque ele vai oscilar perpendicularmente em direção, à direção de propagação da onda na corda, né? Muito bem. Então, essa opção não pode ser, essa opção não pode ser, só sobra a letra B e a letra D, né? Tá indo para cima ou tá indo para baixo? Aí a gente olha, o que está vindo logo antes do ponto P? É um pulso que está aqui na parte de cima, não é? Então, no instante posterior, o pulso vai estar aqui, em cima do ponto P. Ou seja, o ponto P vai ter sido levado para cima. Então, quer dizer, nesse instante, o ponto P está se deslocando para cima. Resposta certa, letra B. Então, para a gente ver se o ponto está se deslocando para baixo ou para cima, basta a gente olhar o que tem antes. Se antes estiver vindo um pulso de cima, ele está vindo para cima. Se estiver vindo um pulso aqui para baixo, ele está descendo. Beleza? Então, fica para dever de casa esse exercício aqui, que vai refletir sobre o que a gente acabou de conversar, sobre classificação de ondas, tá? E na próxima aula a gente vai ver sobre elementos de uma onda. Sobre o que é um período, frequência de uma onda, comprimento de onda, crista, vale, né? Calcular a velocidade de propagação de uma onda. E aí, até a próxima aula então, galera. Muito obrigado. Valeu.